ti. Enquanto ele chora, o Senhor atende. Não prende valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel para a cova dos leões. Nada ia acontecer. Eu sou viu suas orações, mesmo quando eu orava, eu não fiz nada, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, achou Josué, quando o sol parou, mandou tocar e as trombetas. Acredita que ele já parou o sol por uma guerra? Pois é verdade. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, esse é aquele que nos criou, né? Eu já quero dizer para você, bom dia, Silvana, bom trabalho. Bom dia, pastora Andréia. Hoje tem a participação da pastora Andréia aqui com a gente, que é uma alegria. Falei para ela como é bom a gente acordar o dia, vendo lendo a palavra de Deus e ainda estando ao lado de pessoas tão especiais, né? Então seja muito bem-vinda, Andréia. Nós estamos aí, nós estamos na reta final, hoje é Provérbio 29. Faltam mais 2 dias para você que vem acompanhando os provérbios. Para você que perdeu, acalma o teu coração. Respira. Vai lá na página HD Desenvolvimento Humano ou nos compartilhamentos da pastora Michele, da pastora Patrícia, que você vai encontrar todos. Beijo, Janinha. Beijo, Débora. Beijo para minha mãe. Provérbios 29. Pega lá sua Bíblia, papel, caneta, que hoje tem algo diferente. Eu estou sentindo aqui, ó. Quando eu escutei aqui que ele parou o sol, eu fiquei pensando, uau, ele já parou o sol. O que ele tem para nós hoje? Porque ele tem surpresa para mim e para você hoje. Amém. Bom dia aí para o meu cunhado, bom trabalho, Deus abençoe. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje? Vamos lá, Provérbio 29. Quem diz assim, começa com uma pergunta. Quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Quando o governo é desonesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si. Os ímpios são capturados nas artimanhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda a cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. 10, Michele. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. O enfraquecido e o opressor se encontram, e Yahvé, o Senhor,
É Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. O rei que julga o pobre com verdade estabelecerá seu trono para sempre. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Trará delícias para ti. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é fiel. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo, mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. 20, pastor Patrícia. Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Amém? Estamos aqui com a pastora Andréia, é uma honra poder recebê-la essa manhã. É a minha prima, obrigada. Andréia, com você, deixa Deus te usar, fica à vontade, tá bom? Estamos muito felizes de ter você essa manhã conosco. Amém. Amém. É uma prima, obrigada mesmo, né? A gente tenta, mas a gente não está conseguindo não se deixar de ser prima. Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de poder estar aqui e agradecer a vocês por esse trabalho maravilhoso. Gente, está sendo, assim, tremendo, enriquecedor. Eu sempre acordei muito cedo, eu sempre tive um certo momento pela manhã de ter esse espaçozinho para mim poder ter um pouquinho de tempo com Deus tranquila. Eu digo que normalmente era o tempo que eu estava com a minha mente sem me preocupar com filho, com casa, com marido, com essas coisas, depois de dispensar o marido do trabalho, né? Mas eu conseguia ter lá meus 15, 20 minutos. Depois que a gente começou a ser devocional, os dias que eu estou tendo aqui, está sendo maravilhoso, porque enriquece a vida da gente, né? E hoje eu estou sendo a privilegiada de poder estar aqui junto com vocês, compartilhando. Eu estou, assim, realmente muito agradecida a Deus por esse motivo. Provérbios 29. Provérbios 29, quando eu fui parar para mim poder analisar ele, eu fiquei, meu Deus, fala sobre tudo. E eu fiz uma lista. Fala sobre repreensão, honestidade, filho, governo. Gente, Provérbios fala muito. Provérbios 29 fala muito sobre governo. A gente tem 6 versículos que falam sobre governo. Fala sobre o justo, fala sobre os amigos bons e ruins, fala sobre zombar, sobre o homem inteligente, sobre o pobre. Fala muito sobre o fato das pessoas de cuidar do pobre, de cuidar da pessoa que está, de repente, sem muita condição, né? Fala sobre a disciplina, fala sobre o tolo, o mimado, fala sobre o orgulho, a confiança do Senhor. E tudo isso, assim, eu fiquei, no momento, eu não estava direito sabendo, Senhor, o que eu vou falar, né? Tipo, abrange tanta coisa, e o que eu vou conseguir chegar e falar? E fiquei um pouco, assim, confusa no que fazer.
Gente, sorry, eu vou ter que pedir 1 segundo. Isso é o alarme da minha filha, só 1 minuto. Sem problemas. Para quem Ao estava vivo. ouvindo aí no início, eu esqueci de falar, foi ao som, o início de Leia Mendonça. O tema desse louvor é Chora que a Vitória Vem, né? Leia Mendonça tem vários louvores. Depois Desculpa, você tô de procura volta. lá no YouTube. Me perdoem, eu esqueci desse alarme. Ela sempre deixa aqui embaixo e eu esqueci de desligar Eu ele. tenho 2 adolescentes aqui em casa que fazem a mesma coisa. É. Engraçado que ela dorme no segundo andar, mas o alarme dela fica no primeiro. É assim mesmo. Uhum. E com todos esses assuntos, eu fiquei assim, Senhor, o que o Senhor quer trazer nessa manhã, né, sobre isso? E eu fiquei assim, orando ao Espírito Santo para que ele pudesse falar primeiro comigo, né? O que é? Qual que é a mensagem, né? E aí, o Senhor me colocou direto no primeiro versículo, que fala sobre a repreensão. Na minha versão, na versão que eu estava estudando, fala assim: quem é repreendido muitas vezes e é teimoso em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Tem outra versão que fala assim: não poderá ter cura, não tem remédio para ele. Tem uma versão que fala assim: o homem que endurece a cerviz, né, tipo, fica bravo a partir do momento que ele é repreendido. E eu falei, uau. Aí eu comecei a correr o capítulo e o Espírito Santo começou a falar comigo. Começou a me mostrar coisas que estavam ali, coisas que eu consegui trazer para a minha vida, né? Porque, em primeiro lugar, Deus precisava falar comigo, o Espírito Santo precisava falar comigo sobre o assunto. E aí, eu lendo esse versículo, eu falei, é muito difícil para nós sermos repreendidos. É muito difícil para nós, de repente, sermos chamados a atenção e se corrigir da primeira vez, vamos dizer assim, né? Aí você sabe que você, de repente, está fazendo alguma coisa errada, ou às vezes você nem sabe, mas as pessoas que estão ao redor, os teus amigos, né? Nem aqui a gente está em 4 pessoas numa live, de repente, uma de nós está fazendo alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, ou de acordo com a vida, ou de acordo com as leis dos próprios homens mesmo, e daí uma de nós vai e corrige, e eu vou falar, não, eu não quero ser corrigida, né? Eu prefiro não ser corrigida. Eu acho que eu estou fazendo certo. Eu acho, né? A gente acha muito essas coisas. E o Espírito Santo está falando com a outra pessoa, pedindo para que a gente possa estar falando assim, olha, não é bem assim, né? Você pode ter um crescimento maior se você, de repente, fizer de uma outra maneira. Aí, para ser bem sincera, assim, o primeiro versículo que eu separei quando eu estava preparando esse capítulo 29 foi: quem bajula os seus amigos arruma armadilha a si mesmo. E eu costumo dizer que eu sou uma amiga sincera, né? Sorry, mas eu não gostei. De repente a sua roupa podia ser um pouquinho melhor. De repente o jeito de você falar poderia ser um pouquinho diferente. Não, amiga, fica tudo bem, não se preocupe, é assim mesmo. Não, você tá linda. Eu não sou muito dessa segunda parte. Eu sou mais de ser sincera, de chegar e conversar com a pessoa. De repente, se você tentar alguma coisa melhor, alguma outra coisa poderia ficar melhor. E quando eu li esse versículo, eu falei assim, Senhor, tá tudo se encaixando. Porque quando você tem um amigo, que você é sincero com ele, que você fala do teu coração, fala realmente vindo uma coisa que vem de dentro do teu coração, como se você estivesse olhando você no espelho, você olha para a pessoa como se você estivesse olhando para você no espelho, você fala assim,
uau, isso aqui de repente podia ser diferente, né? Ao invés de chegar e dizer assim, não, tá bom. Será que tá bom mesmo? Será que é isso mesmo? É lógico que se tá bom, a gente tem que elogiar, a gente tem que chegar para a pessoa e falar, não, realmente tá bom, tá lindo, tá muito bom. Mas você precisa ter uma certa maneira de falar. Não é somente falar. Às vezes a gente tem, que nem no versículo 9 fala assim, quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Então, se você não tem uma inteligência, não é lógico, tem que ter a sabedoria de Deus, mas tem que ter também o teu domínio próprio, né? A Andréia, assim como a pastora Patrícia, a gente é sanguínea num nível... Não, eu tô aprendendo, tô baixando. A gente tá aprendendo, né? A gente tá baixando. Mas tá baixando o nível de ser sanguíneo para a gente conseguir aprender a crescer um pouco mais também espiritualmente, né? Para não magoar as pessoas. Mas, de repente, você tem essa inteligência, esse jeitinho de você chegar e falar, essa sabedoria de você chegar e falar com a pessoa, e a pessoa é um tolo. Ela não quer ouvir. Ela não quer, ele te põe uma barreira, né? E aí você pensa sobre esse versículo e fala assim, só fiz confusão. Né? Eu lá de novo, eu e a minha amiga fala, não, isso aqui tá bom, eu gostei, eu amei, é do jeito que eu quero. Ok? Sem problema nenhum. Trazendo isso para as nossas vidas hoje, se a gente precisa ter a sabedoria, o Espírito Santo para poder chegar e conversar da maneira correta, né? Porque quando você conversa com um tolo, e ele não quer ser repreendido, como fala lá no versículo 1, ele vai demonstrar toda a raiva dele. E isso está aqui no versículo 11 também, de Provérbios, né? E ele mantém esse orgulho dele, ele mantém esse... Normalmente a pessoa que ela é tola, ela acha que está tudo certo, que está tudo bem. E quando a gente lê Provérbios e a gente consegue reconhecer isso na gente, isso eu trago para mim, a gente começa a ser um pouco mais humilde. E fala também no capítulo 29 de Provérbios, né, que o humilde vai ter sua recompensa, ele vai ser respeitado, né? No versículo 23 ele fala, o humilde, o tolo, ele acaba sendo humilhado, mas o humilde, ele vai ser respeitado, ele vai trazer para a vida dele crescimento. Né? Não é o respeito do orgulho, não é o respeito de se engrandecer, mas é o respeito de, uau, eu consegui ultrapassar mais uma barreira, eu consegui crescer um pouco mais, e isso tudo traz para a gente, assim, uma alegria espiritual, traz para a gente, faz com que o Espírito Santo fale, né, de uma maneira tremenda com a gente, quando a gente dá liberdade. Quando a gente não endurece a nossa cerviz quando nós estamos sendo repreendidos, né? Tudo volta no versículo 1. E aí, olhando para o outro lado, né? Que normalmente, até agora eu estava falando das pessoas que vão estar recebendo essa repreensão. Mas aí você recebe uma palavra de Deus, ou você é o amigo que deveria de conversar com o outro amigo, ou você recebe uma pessoa que precisa de uma palavra, você sabe que é de Deus, você sabe que é a maneira certa e você fica com medo, né? Olha como Deus é lindo, porque no versículo 25 fala assim, é perigoso ter medo dos outros. É perigoso eu ter medo de chegar e falar para uma pessoa as coisas que Deus, de repente, pediu para que eu falasse para ela. Ou, de repente, o que eu mesmo, como amiga, não me abro, não falo para a pessoa. Essas coisas fazem com que a gente acabe se afastando, o Espírito Santo se entristeça com a gente e a gente acabe se afastando um pouco dele. Ele não vai, tipo, aqui em casa, cada um tem alguma coisa para fazer, né?
E eu sempre falo, olha, vão tirar a louça da dishwasher. Se eles não fazem aquilo, eu não consigo dar outra coisa para eles fazer, né? Eu não consigo comandar, dar um outro comando, uma outra voz de comando. E com isso eles não crescem. Eu sempre falo para eles, desse jeito vocês não crescem. E o Espírito Santo faz a mesma coisa com a gente. Ele dá uma palavra e ele fala assim, olha, você vai lá e fala. Aí você se repreende, você fala, não, eu não vou falar porque eu tenho medo. A pessoa vai se magoar comigo, vai se chatear, né? Não é que a pessoa vai, de repente, às vezes a pessoa não vai explodir com você, mas vai te tratar de uma maneira diferente depois, e você fica com esse medo, né? Fica com isso para você. Mas aí a continuação do versículo fala assim, mas confiar no Senhor te traz segurança, te dá segurança. Então, esse versículo 25, ele vem para selar, para chegar e falar, olha, você não tem que ter medo de falar, você não tem que ter medo de corrigir, você não tem que ter medo de aconselhar, você não tem que ter medo de repreender quando for preciso. E se realmente você tiver um limite, uma maneira correta de você poder falar. Você, a partir do momento que você faz isso diante de Deus, você consegue crescer espiritualmente, faz com que a pessoa cresça espiritualmente. Então, a palavra de hoje é aceite a repreensão, se você receber uma. Aceite a correção, se você receber uma. Não endureça a sua cerviz, porque a gente fala assim, Deus ele tem o poder de curar todas as coisas, né? Só que se ele ferir, quem vai te trazer a cura? Se de repente, que nem, tem uma versão que fala assim, para esse não vai ter cura. Se está escrito na Bíblia que para esse não vai ter cura, é porque Deus não está te dando oportunidade de receber essa cura. Não a oportunidade, mas Ele está colocando esse ferimento em você. Porque Ele já te avisou, Ele já te falou, né? Então, vamos tentar, assim, ter um crescimento melhor, aproveitar esses provérbios, aproveitar esses conselhos, aproveitar essa palavra doce, porque é doce. Quando você vê que vem realmente do Senhor, você até pode ficar meio assim, mas te traz crescimento. Talvez até não é o que você queira ouvir, mas vai te trazer um crescimento, vai te trazer um amadurecimento. Então, eu queria encerrar a minha participação nessa manhã falando isso. Aceite para que você consiga crescer. E não fique com medo de poder chegar e falar e de poder repreender, porque isso é bíblico, isso faz com que a gente consiga crescer também no nosso ministério, na nossa vida espiritual, dentro da nossa casa, né? Eu acho que é isso por hoje. Amém. Eita glória, né? Amém. Os provérbios, no geral, eles dão assim muito espaço para muita coisa. Mas enquanto você estava falando aí, Andréia, eu me lembrei de um livro de Daniel Goleman. O título dele é Inteligência Emocional. Ele tem mais de 40 idiomas, ele não é difícil de ninguém conseguir esse livro. Goleman, ele estuda o cérebro, ele entrevista pessoas por muitos anos, ele é um cientista, psicólogo, cientista na área de comportamento. Ele faz alguns encontros aí com provérbios e ele diz a importância de saber usar as palavras. Então, às vezes, você está aí com alguma dificuldade em relacionamento, o Goleman tem muitas dicas, mas eu vou te dar uma que encaixa com esse provérbio de hoje, porque o nosso corpo fala. Então, às vezes, eu posso olhar dizendo que gostei, mas o meu rosto, eu vi que a minha irmã digitou aí. O problema é que a minha cara mostra o que eu estou dizendo, né? Mesmo quando ela tenta, a gente sempre brincava com ela, às vezes, porque dava uns cutucão, uns beliscão e chute de melhor essa cara aí, ó, né? Porque a cara fala. E às vezes a nossa linguagem corporal acaba sendo deselegante
com a outra pessoa. E quando eu quero gerar nessa pessoa consciência, quanto mais elegância eu colocar nas palavras, mais eu vou atingir o coração dela. Quando eu embrulho essa verdade com carinho, é uma coisa. O não, gente, sempre vai ser não. Mas eu posso dizer assim, eu não tenho como ir agora. Ou eu posso dizer, olha, André, eu não tenho como ir agora, eu tenho um compromisso marcado já há um tempinho. Eu posso, de repente, ver outro dia. É não do mesmo jeito. Só que com uma elegância na frase. Eu quero convidar você hoje a buscar essa elegância dentro da sua casa, essa elegância na palavra com você mesmo, para você mesmo e para todos que estão à sua volta. E a dica que eu quero deixar de Goleman é empatia. Coloque-se no lugar do outro. Imagine se você que estivesse ouvindo aquilo. Você gostaria de ouvir essa verdade na frente de todo mundo em particular? Você gostaria de receber isso com uma palavra mansa ou aos gritos, aos berros, né? Você gostaria que só a sua casa soubesse ou a vizinhança toda? Então, assim, quando eu coloco no lugar do outro, eu gero uma consciência e eu posso melhorar meu tom de voz, até com os filhos, com o marido, com a mulher, com o patrão, com o empregado, na padaria, no açougue, no mercado, aonde eu passar, na igreja, né? Essa elegância, essa educação que faz com que a palavra de Deus flua melhor. Amém? Então, depois eu vou deixar aí no comentário, já vou passar aqui para a pastora Michele, né? E eu vou colocar ali no comentário. É um livro riquíssimo. Ele foi o mais vendido por muito tempo. Ficou na lista lá no topo do, acho que New York Times, acho que é assim que fala. Muito tempo, mais de um ano. É um livro vendido até hoje. Pode, de repente, te ajudar aí com outras dicas para relacionamento. Amém? Amém. Pastora Michele. Amém. Eu só queria mencionar que em Gálatas 2:14, Paulo nos diz, né? Ele fala aqui que houve uma situação que ele teve que corrigir a Pedro. Pedro, depois que os eu anotei a palavra porque judaizantes, ele estava num lugar vivendo de uma maneira. Quando os judaizantes chegaram, para não sofrer críticas, ele mudou o comportamento dele. Então, Paulo teve que chamar a atenção de Pedro. Ele fala bem claro. Eu vou ler. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives com os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver com os judeus? E, claro, tem todo um contexto ali, mas Pedro não mudou a opinião dele a respeito de Paulo. Lá no final da vida de Pedro, em 2 Pedro 3, ele ainda ele recomenda os ensinamentos de Paulo. Então, assim, é só para como é que fala? Acrescentar ali na palavra da pastora André. Às vezes a gente é necessário, né? Uma verdade. Agora, em relação a Dani falou algo as respostas, né? Hoje em dia o text message é uma coisa complicada. Eu e a Paty, a gente sempre comenta. Text message é uma coisa complicada. Se você vai falar uma coisa, se você não coloca um coraçãozinho do lado, pronto, soou grotesco, soou grosso, né? E muitas vezes às vezes não tem como colocar o coraçãozinho do lado. E aí, dependendo do que você fala, não é o jeito que você fala, é o tom que a pessoa está lendo, muitas das vezes. Hoje em dia, a gente sempre comenta que o text message hoje, às vezes, causa isso, né? Para quem está ouvindo, só um pouquinho, para quem está ouvindo aí do Brasil, text message que a pastora Michele está falando são as mensagens de texto que vai
por WhatsApp, pode ser direto pelo número, né? Que são as mensagens de texto. É porque elas estão na América há muito tempo, vira e mexe, até eu fico do que você está falando. Então, vocês podem encontrar algumas. Às vezes, se a gente falar, eu não, mas às vezes elas falam alguma coisa. Vocês ficarem em dúvida, pergunta, que a gente já dá o significado aqui. Perdão, é que tem palavras que a gente usa no dia a dia, não é para mostrar inglês, não, é porque são palavras que a gente usa no dia a dia. Então, acontece isso, né? Nas mensagens de texto, muitas vezes a má interpretação, porque aí não depende de quem está falando, depende de quem está lendo. Yes. Então, isso causa muita coisa também, assim, porque a Dani estava falando, né? No jeito de falar. E é isso, minha parte. Pastora Patrícia. Amém. Eu estava aqui, eu tinha notado sobre o impulsivo, né? A pessoa que é muito impulsiva, ela tem que ter muito cuidado com as palavras, porque na hora da raiva, ela pode também falar de maneira com muita falta de sabedoria. E nós precisamos ter sabedoria no falar, sabedoria no agir, sabedoria no proceder. E Tiago nos ensina, né? Peça a Deus sabedoria. Então a gente tem que pedir ao Senhor, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, né? Quando a Andréa estava falando, né, que nós somos, eu e ela, são muito sanguíneas, realmente nós somos, tanto para falar na hora da briga, né, na hora que vem aquela vontade sanguínea de brigar, sair batendo em todo mundo, como também para contar algo bom, a gente acaba sendo o centro das atenções, porque você fica tão eufórica, né? Tão agitada que a sua voz aumenta. Igual eu estou aqui agora falando, já estou aumentando a voz. Então, você tem que pedir o Espírito Santo. Oh, calma, você já está passando do limite, calma, se controla. Então, para as pessoas que têm esse tipo de temperamento, tem que pedir muita graça do Senhor, sim. Tem que pedir o Senhor sabedoria, tem que pedir o Espírito Santo para te ajudar. A gente tem esse recurso, então por que não utilizarmos? Por que não pedir, né, ao Senhor que me ajude? Tem hora que não é hora de falar, tem hora que é necessário você falar, corrigir, como esse Provérbios 29 fala, né? De corrigir o filho. Tem a hora certa de corrigir o filho. Tem a hora certa também que você tem que ficar calada, que seu filho não quer te ouvir, não vai ser o momento certo, e aí vai colocar tudo a perder. Então, nós temos que pedir essa graça ao Senhor, né? Como a Dani falou, empatia, colocar no lugar do outro, né? E uma frase que eu sempre carrego comigo, assim, às vezes a minha carne, ela quer agir, atuar de uma maneira, só que eu sempre tenho que colocar essa frase em certas decisões minhas, o que Jesus faria. Quando eu coloco o que Jesus faria, o quadro muda todo. Gente, é impressionante como essa frase, ela é mágica. Às vezes a minha carne tá, eu não vou fazer, eu não quero. Aí, o que Jesus faria? Jesus vai fazer, Jesus quer. Então, tudo muda, né? Então, uma dica, né? Coloca Jesus em primeiro lugar, pede ajuda do Espírito Santo, né? Usa empatia mesmo, e eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido nas suas ações, no seu dia a dia. Amém. Porque Deus, ele, né, nos deu a palavra dele para isso, para a gente mastigar ela e exercitar ela. Amém? Amém. Tá aí minha participação. Amém. Eu queria acrescentar uma coisinha a mais, que a hora que a Patrícia estava falando, me veio à mente e eu fui procurar minhas anotações aqui e eu não cheguei a mencionar. Eu estava lendo sobre repreensão e uma das repreensões que me chamou a atenção e me trouxe a mudança de temperamento, que eu consegui ver isso, foi lá em Lucas 23, do 39 ao 43, quando o ladrão repreende o outro ladrão na cruz. Né? Ele fala para ele assim, olha,
eu e você, a gente tem culpa de estar aqui, mas ele não, né? Falando sobre Jesus. E ele falou, eu lendo aquilo, lendo aquelas frases, eu consegui ver e, tipo assim, ele podia estar bravo, ele podia estar alterado, ele podia... Eu não sei, eu não consegui viver o momento exato da maneira que ele viveu aquilo. Mas eu lendo e me conhecendo e sabendo como que eu sou, eu consegui ler como se fosse uma repreensão de paz, com uma voz de sabedoria. E eu vi ele falando assim, poxa, meu amigo, você e eu, ok, a gente fez errado mesmo, né? Mas Jesus não fez, ele está aqui inocente. E essa repreensão, olhando pelo lado de quem deu a repreensão, eu consegui sentir uma paz ouvindo aquilo, né? Ouvindo assim, ele fez aquilo no momento certo, no lugar certo, na hora certa. E eu consegui ver que ele poderia ter estourado, ele poderia ter se exaltado, né, no momento de falar. Mas ele não, eu lendo, na maneira que eu estava lendo como a pastora Michele falou, da questão da mensagem de texto. Eu li aquilo me trazendo paz, né? As palavras dele me trouxe paz. Eu não sei se eu consegui passar a mensagem da maneira que eu recebi, mas eu amei ter lido aquilo daquela maneira, entendeu? Amém. Amém. Sessão de honra. Patrícia. Eu vou honrar uma prima muito querida. Eu já sei que a Michele vai querer honrar ela. Quer ver? Quer ver? Mas eu vou honrar primeiro, porque eu sou assim, sabe? Eu entrei na família, eu sou prima amiga da prima, sabe? Eu sou aquela, se não quer, eu tô chegando. Andréia, eu quero te honrar essa manhã, porque você gostando ou não, eu te amo. Eu sei que você me ama, eu sei que você me engole, mas eu quero a Andréia, porque a Andréia, gente, pensa numa mulher que está apurada e se você ligar para ela, ela não pensa em largar tudo para te socorrer. Gente, eu só te admiro, Andréia, pelo seu esforço, pela mulher guerreira que você é, com esses tanto de filho, né? Que dá para colocar num ônibus e sair carregando, ainda carrega dos outros, carrega o meu, carrega do vizinho. Gente, pensa numa mulher que é valente. Ela pega uma vena e sai com essa turma desses meninos para outra igreja, entendeu? Se falar que tem que ir para Nova York, ela cata todo mundo e leva. Eu te admiro, Andréia. Não é todo mundo que tem esse dom, esse talento, essa paciência, essa graça, esse humor. E eu tenho que falar que você é top, viu? Você é uma prima top das galáxias. Amém. Ainda bem que não dá pra ver um o rosto, né? Já tá prima vermelho. top das galáxias. Mas eu te amo muito, você é muito especial. Às vezes a gente nem fala muito, né? Mas quando a gente se encontra, parece que a gente está se vendo todo dia. Isso é lindo de ver, que a gente sabe que a nossa amizade é algo assim, que Deus nos uniu com um propósito. Então, você é bênção, tá? Eu te amo, viu, Amém. prima? Michele. Amém. Fui primeiro. Foi primeiro. Eu pensei que vai mandar a Paty primeiro. Então, elas brincam assim, mas elas se amam, nunca falaram mal uma da outra, tá? Eu tô no meio, elas se amam. É que a Andréia... Então, a Andréia, ela é minha prima, né? Ela... Raramente a gente se refere à prima, a gente se refere à irmã mesmo. A gente já tinha uma convivência linda no Brasil. Histórias e histórias e histórias, né, Andréia? Mas a gente se uniu bem mais aqui, criamos... nossos laços se fortaleceram aqui. E a Andréia, ela é uma irmãzona mesmo. Ela cuida... A Andréia não tem tempo ruim, e não tem tempo ruim para a Andréia. Então, assim, eu queria uma pessoa de um coração enorme.
Eu queria te honrar. Sumiu dali? O que ela fez? Entrou embaixo da minha. Andréia, pode chorar ao vivo, não precisa chorar escondido, Andréia. Cadê o André? Vai arrebatar de Jesus? Não foi, não, porque eu tô aqui. Ai, que isso? Gente, o alarme é 6h30 e 7 horas. Tava aqui embaixo, eu tive que ligar de novo, desculpa. Poxa, eu declarando aqui meu coração para as pessoas. Mas eu tô te ouvindo, eu tava te ouvindo, me perdoa. Brincadeira. Ai. Então, assim, André é uma pessoa de coração enorme. Eu gostaria de honrar essa manhã. Uma irmãzona mesmo. Te amo. Amém. Amém, que lindo, né? Já que a declaração é para prima, né? Eu tenho uma prima que é mais ou menos da minha idade, a gente é super nova, né? Que a gente brincou muito. A gente colocou muita culpa no primos pequeno, quando tinha os pequenos, que é a Cláudia. Eu quero mandar um beijo para a Cláudia, dizer que eu tô com tanta saudade. A Cláudia tá lá em Curitiba, né? Dizer que assim, nossa, a gente brincou de tanta coisa legal, que eu sinto saudade dela. E depois tem uma prima baby, assim, que é a Tainara, que tem um bebezinho lindo. Hoje quero mandar um beijo para a Tainara. A Tainara já chegou na minha vida em outro momento, né? Tem a Sara, a Samila e o André, que também chegaram em outro momento. A família do meu pai, eles se desfizeram quando criança. Então, a gente foi conhecendo os tios ao longo dos anos. Então, assim, quando eu nasci, eu tinha só 2, 3 tios que eu conhecia, porque a família se separou. Depois, ao longo dos anos, meu pai e uma tia minha, mais uma tia minha, tia Jura, ela que foi atrás dos irmãos, querer saber o que aconteceu com os irmãos, ela foi encontrando, mas para encontrar todos demorou assim, sei lá, eu acho que uns 15 anos para encontrar. Então, quando a gente encontrou alguns tios, eles já estavam casados, já tinham seus filhos, a gente foi encontrando os primos, né? E cada Natal era uma novidade, uma família nova que chegava e falava assim: ah, esse é seu primo também, é sua prima. Então, eu quero mandar um beijo para todos os primos e primas. Alguns a gente conviveu muitos, outros muito poucos. Mas dizer que vocês moram nas minhas orações, né? A minha família está nas minhas orações e vocês também. Que Deus a abençoe. Nosso horário já foi. Só vou passar para a Michelle dar um oi para quem está aí. E vendo a Andréia falar, eu fiquei com uma vontade de dar um bônus para você que está ouvindo. Como a gente vem falando muito de temperamento, e aí elas falaram, eu sou sanguínea, e vem outro que fala que é colérico, outro fala, né, que é fleumático, e assim, são esse conjunto de temperamentos, né? Alguns psicólogos, alguns cientistas separaram em 4 tipos de temperamento. E pensando nisso, eu vou bolar para a semana que vem, que a gente vai ter finalizado Provérbios, né? Eu vou bolar para a semana que vem uma live só falando dos comportamentos para te ajudar a identificar qual que é o seu. Se é sanguíneo, é fleumático, é colérico, é melancólico. Só para você identificar. Vou trazer o time aqui para te ajudar a identificar quem é você. Aí você vai precisar de papel e caneta para junto a gente fazendo um testezinho ali, vamos ver o que dá. E quando a gente sabe a nossa característica, a nossa personalidade, fica mais fácil pedir para Jesus nos ajudar naquela área, né? Então se prepare aí que semana que vem vai sair uma live quentinha só para te ajudar a descobrir qual que é o temperamento que te domina, na verdade. Todo mundo tem um pouquinho de todos, né? Mas sempre tem um que domina mais, que predomina. Vamos ver se o sangue está no olho, se o sangue está na mão, onde que está esse sangue parado, né? Então, semana que vem tem novidade aí. Vai lá, pastora Michelle, eu vi uma declaração de amor. Ô, minha irmã. Vai dar choro, vai dar choro. Não faz eu chorar, não, minha irmã. Eu também te amo muito. Saudade da minha gravidinha. Vai dar choro. Vocês ficam fazendo isso, a pessoa chora ao vivo. Já tá chorando. Ai, vamos lá. Silvana, Dona Ana, a Débora, a Janinha, o Sil, né? Como que é o nome? É seu cunhado, você falou? É meu cunhado, irmão do Denildo, Eric. O nome dele é Eric. O Eric. Eric é um levita. O tio Vasni, né? O esposo da... Oh, meu Deus, fugiu o nome.
Esposo A sogra bem. da Patricinha, o sogro da Patricinha. Sogro da Patricinha? Ai, E eu rapaz, também não sei falar o nome dele, não, não. o nome dele é Vasni, me fugiu o nome da Da mulher? tia. Da mãe. Ah, da Da irmã Ivoneide, Ivoneide? perdão. Ivoneide. É, o tio Vasni tá ali com a gente. Que honra saber que o senhor está nos ouvindo. Ana, Adriane, Ana Flávia, a Andresa, a Elizabeth, a Kelsilene, a Silene, o Wagner e a Eliane, o Márcio, a Aline e a Cida. Um beijão para vocês, obrigado pela companhia. Irmã Ivoneide, a todos, muito obrigado aí pela companhia com a gente. Um beijo, galera. Não vi Micaele, não vi Sheila, não vi Marcelo. Michele. Michele. Gente, por que eu quero trocar o nome da menina? É porque a outra, né, tem a Micaele. Michele, cadê você? Sheila, cadê você? Sumiu a Michele, gente, sumiu. Eu tô guardando uma música pra Sheila, alguém avisa ela que ela tem que aparecer para ela ouvir a música. Verdade. Pastora Andréia, obrigado. Deus te abençoe. Uma boa terça-feira para todo mundo. A gente se vê amanhã. Provérbio 30. Olha, penúltimo Aleluia! provérbio. Vai estar conosco o pastor Ari Osvaldo, lá de Manchester, né? Aqui da América. Sim. Se prepare. Um beijo, galera. Até amanhã. Hoje é aniversário do primogênito da Andréia aí, do Dé. Verdade. Deus abençoe, André. Amém. Amém. Depois eu vou mandar o parabéns mineiro para ele, Andréia. Andréia, Tá eu vou mandar para a Michele Gaúcho. Andréia, me perdoe, a gente está aqui olhando o horário, mas você quer honrar alguém? Dá tempo. Simplesmente a gente pulou, né? Daí, é isso que dá ser de casa. É isso que dá bom ser de que casa. aqui não tem regra, sabe? Não, eu falo, o negócio é intimidade. A gente tem intimidade, não adianta, a gente acaba... Mas é bem rapidinho, com certeza eu quero poder honrar meu filho. Hoje ele está fazendo 21 anos, quer dizer, eu vou ser mãe de um homem agora. Uau. Né? Quero, assim, agradecer muito a Deus pela vida dele, porque é uma pessoa, assim, que quando é preciso, ele sabe demonstrar o amor de Deus, ele sabe ser um servo do Senhor, né? E eu creio, assim, que isso aí tudo é Deus fazendo através da vida dele. Mas eu sei que isso também não seria possível sem poder citar também o nome do meu esposo, né? O Claudemir também é uma pessoa que eu queria honrar pelo fato de que para os meus filhos poderem ser da maneira que são, tem que ter um exemplo, né? E a gente não pode puxar a corda só de um lado, tem que ter um equilíbrio. E eu acho que o Claudemir ele consegue trazer esse equilíbrio para a nossa família. É as duas pessoas que eu queria honrar hoje, agradecer as minhas duas primas, né? Uma emprestada, forçada, e a minha prima, a minha irmã. Mas era isso que eu queria falar. Gente, obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. Amém. Amém, galera. Eu ia falar que aqui não tem ordem, não. Aqui a gente está despedindo, daqui a pouco está começando de novo. Começa de novo, A gente dá tchau e começa a falar de novo. Vamos dar tchau agora. Agora vamos dar tchau. E a gente quer dizer para você que precisa de um milagre, que Deus tem milagre. Amém. Amém. Não duvide, ele já parou o sol por uma guerra e ele pode parar de novo pela minha e pela sua. Um grande beijo, até amanhã. Amém.